Ele nos trouxe uma base bíblica maravilhosa e depois ele fez uma ministração no final onde orou por nós e de fato a presença de Deus veio hoje de manhã e eu vou dizer, eu estava desesperado, eu falei, Deus, eu amo ouvir quando alguém prega, porque pelo menos eu não me preocupo com nada, eu só tenho que estar ouvindo e meu coração deseja a presença de Deus. E eu estava aqui, deitei ali no chão, comecei a receber do Espírito Santo e Deus começou a me encher, alguns questionamentos, ele falava algumas coisas e eu só deixando ele falar. E eu lembro que foi marcante para mim, que eu chego no carro, a gente estava na rua, minha mãe me liga. Hoje ela não ligou na hora do almoço, nem na hora do café, nem na hora do jantar. Ela ligou na hora que eu estava dirigindo. E aí ligou 1, 2, 3, 4 vezes, eu não podia atender. Eu falei 4 vezes seguida, a minha mãe deve estar desesperada. E aí eu liguei de volta. E ela falou, filho, nunca mais falei com você. Eu falei, pois é, mãe, está correndo aqui, estamos fazendo seminário. Você não viajou? Eu falei, não, esse ano eu resolvi ficar com a igreja. E ela falou assim, então não vou te aperrear, eu vou te falar rapidinho uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela disse, eu só tenho uma mensagem para você. Você lembra que eu te falei há muitos anos atrás que quem deu o seu nome a você foi Deus? Eu falei, eu lembro, mãe. Ela falou, mas você lembra mesmo? Você lembra que eu tinha outro nome para você e Deus apareceu para mim e Ele falou, não coloque o nome que você quer, coloque o nome que eu quero. Ela falou, o seu nome é Paulo Jonatas, não é por acaso. E eu não sei por que Ele te mandou falar justamente isso nessa hora. Mas Ele falou, fala para o Paulo que foi eu que dei o nome dele, para ele lembrar disso. E naquela hora, eu confesso a você que eu estava com o carro estacionado, eu comecei a chorar. A gente pode conversar sobre isso uma outra época, eu posso ensinar detalhadamente sobre isso, eu tenho uma ministração sobre nomes, mas eu quero só dar uma pincelada para você, porque eu sei quando Deus me lembra sobre o meu nome, Ele está lembrando de algumas coisas. Quando Deus fala sobre nomes, Ele está querendo lembrar à igreja algumas coisas. Primeiro, quem nomeia exerce autoridade e influência. Quando você recebe o nome do seu pai, o seu pai naquele momento tem autoridade sobre a sua vida e ele tem influência sobre você. É por isso que não é qualquer pessoa que dá nome, ainda que alguém dedica para dar o nome do seu filho, é você no final das contas que exerce a autoridade de dar nome. A gente vê isso no Jardim do Éden, quando Deus falou para Adão, pode dar nome para todos os seres, para todas as coisas, plantas, e tudo aquilo que você nomear, conforme você nomear, assim será. O que Deus estava dizendo com aquilo é que quando um pai dá nome ao filho, ele está de fato recebendo o filho dizendo, você é meu, você não é de ninguém, você é meu, você pertence a mim. Então, nós somos filhos de Deus porque recebemos o nome espiritual dele. Nós nos chamamos pelo nome dele, ele nos chama pelo seu nome. A outra coisa que a gente precisa entender ou aprender com essa experiência, com essa situação, é o seguinte, é que nome está ligado à sua identidade, quem você é. E a sua identidade está ligada ao seu destino, aonde você vai. Preste atenção. Primeiro, quem nomeia exerce autoridade e influência. As pessoas não têm noção disso, mas você vai entender. Você vai ler a palavra, quando Deus chamava um homem, a primeira coisa que ele fazia depois que chamava, ele trazia para perto e ele mudava o nome dessa pessoa. Por que ele mudava o nome dessa pessoa? Porque ele queria garantir, eu estou te dando um nome e a partir de agora você é meu, você pertence a mim. Os escravos, quando eram trazidos, eles tinham nome e o dono, o senhor de engenho, o coronel, ele dava um nome, o seu nome, o sobrenome para aquele escravo. Então o escravo se chamava, vou falar o nome aí, Adriano, fala o nome de um coronel aí. Davis. Não, espera aí. Tertulino. Então, Tertuliano, um coronel chamado Tertuliano. Então a gente tem o escravo Adriano, não estou profetizando, tá? A gente tem o escravo Adriano, e aí ele era comprado pelo coronel Tertuliano. Então a partir daí ele se chamaria Adriano de Tertuliano. Adriano de tal pessoa.
Naquele momento, o Tertuliano tinha total autoridade e influência sobre a vida do Adriano, porque o Adriano não pertencia mais a si, ele tinha agora um dono. Quem nomeia exerce autoridade e influência. Nós recebemos o nome de Cristo sobre nós. Nós não somos de qualquer um, nós não estamos ao léu, nós não estamos jogados por aí na sarjeta, nós pertencemos a um Pai, nós temos um dono, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, Ele nos chama pelo nome dEle. Quando alguém fala com você e fala assim, Paula, essa pessoa, ela pode só ouvir o teu nome, mas no reino espiritual, quando fala da tua pessoa, automaticamente você está linkada, conectada, ligada ao trono da graça, porque você pertence ao Senhor dos Exércitos. Você tem uma conexão com Deus. A outra coisa, e é interessante que na macumba, alguém aqui já foi da macumbaria? A Kate já foi? Não sabia disso. Eu nem combino, Kate. Nem Tá bom, combino. bom saber. Não, bom saber porque você pode se identificar com o que eu vou falar, você vai saber. Na macumba ou em qualquer seita, qualquer tipo de religião esotérica, quando as pessoas... Seita também. Seita também. Eu não perguntei isso. Quando a pessoa sai da sua vida normal e ela vai até aquele terreiro, e naquele terreiro eles passam, eles dizem, eu quero fazer parte porque a entidade veio ali e disse, a partir de hoje essa pessoa é minha. O que é que essa entidade faz? Ela dá um nome para aquela pessoa. Você tem um nome tal, automaticamente eu conheço pessoas que se chamam por aquele nome que o demônio deu. Ela não se chama mais pelo nome dela. Por quê? Porque o diabo sabe que quem nomeia exerce autoridade e influência. Nós vamos estudar ainda sobre isso, mas você tem um nome que foi dado por Deus. Quando Deus olha para você, Ele conhece você pelo nome. A Bíblia diz que o teu nome está gravado na palma da mão dele. Ele conhece você delicadamente e profundamente. Uma outra coisa é que nome está ligado à identidade. Quem você é. Quem você é? Eu sou filho de Deus, então o teu nome revela quem você é. Por exemplo, o anjo Gabriel veio e falou para Maria, esse menino que vai nascer de você, que é o Filho de Deus, se chamará Jesus, a identidade dele, o Salvador, aquele que salvará, o Messias que traz salvação. Ele se chamará Jesus, porque ele fará esse povo herdar a vida eterna. Em outras palavras, porque ele salvará o mundo da perdição. O teu nome sempre vai estar ligado ao teu destino. O teu nome sempre vai ser uma lembrança, a tua identidade, para onde você vai. Aí quando eu escutei minha mãe falar para mim, lembra que o teu nome não foi eu que dei, Deus apareceu em sonhos e Ele falou que o seu nome seria Paulo Jonatas, eu entendi isso que eu acabei de te explicar, que Ele estava falando claramente para mim, não esqueça quem você é e a quem você pertence. E nessa noite eu quero falar dentro disso, dentro dessa perspectiva de que nós não somos qualquer pessoa. Nós somos a igreja do Altíssimo, a noiva do Senhor. Então, se nós estamos falando sobre viver na plenitude do Espírito, nós vamos compreender algumas verdades nessa noite acerca de nós mesmos. Primeiro, todos nós que estamos aqui, que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso é, nascemos de novo nele, o recebemos como Senhor, mas também como o Salvador das nossas vidas, e nos alistamos em seu exército. Todos nós fazemos parte não só dessa vida que vivemos cotidianamente, mas nós fazemos parte de um âmbito espiritual. Aquilo que a gente vive no dia a dia aqui reflete algo também nas dimensões celestiais. Quando a igreja ou quando o crente compreende que ele é mais do que uma matéria, de que ele é mais do que um pedaço de carne, a sua vida faz muito mais sentido e as suas ações têm muito mais influência, porque aquilo que ele vive aqui profetiza no ambiente celestial e atrai aquilo que Deus está liberando para ele como uma revelação. Vou simplificar para você
nessa noite. Todos nós somos completos da maneira que somos. Você tem tudo o que você precisa em você. Não te falta nada. Puxa vida, mas então eu deveria ser feliz se não me falta nada? Eu não sei porque você não é ainda. Porque realmente não te falta nada. Você é completo, você é restaurado, você é salvo, você é nova criatura, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já foi abençoado em Jesus nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais. Você é morada do Altíssimo, Ele reside dentro de você. Você é protegido porque existem seres angelicais que vivem para ajudar você, a proteger você, a livrar você do mal. Você é mais do que abençoado, porque independente da maldição que lançaram em você, existe um Deus que tem um decreto muito mais forte sobre a sua vida. Você está compreendendo que você não é qualquer coisa, que você não é qualquer um, e que enquanto nós não mergulharmos nessa revelação, vamos viver como crentes pequenos e medíocres. Crentes que se preocupam com coisas pequenas, quando Deus está dizendo: ei, vem aqui para cima que eu tenho coisas maiores para você. É interessante quando Paulo, principalmente Paulo, eu amo Paulo, quando ele começa a explicar o Evangelho é simples, não é complicado. O Evangelho da graça, o Evangelho do reino é simples, não é nada complicado. O único evangelho que é complicado é o evangelho que o homem tenta elaborar para explicar Deus. É o evangelho de elite, só alguns podem receber. Mas o evangelho da palavra, o evangelho da graça é muito claro, muito simples. Então Paulo ele começa a conversar com as pessoas. Em alguns momentos, quando ele começa a conversar, ele fala assim: eu gostaria de te falar algo mais, mas eu não posso, porque vocês não estão prontos a receber. Mas eu quero declarar nessa noite que cada um de nós que estamos aqui, temos em nós algo que se chama Espírito. Preste atenção. Temos em nós algo que se chama Espírito. Mas não estou falando agora do Espírito Santo. Pastor, peraí. Então nós temos o Espírito e o Espírito Santo? Exatamente. Como seres completos. Paulo fala isso quando ele está orando, ele fala que o Deus, em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, que o Deus de paz vos abençoe em vosso corpo, em vossa alma e em vosso espírito. Desculpa que ele fala ao contrário, ele fala em vosso espírito, em vossa alma e em vosso corpo. Olha que tremendo, porque nós somos seres trinos. Nós nos parecemos com Deus. Nós somos semelhantes ao nosso Criador. No início da criação ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Espera aí, com quem você parece? Com quem você parece? Quando você se olha no espelho, com quem você parece? A palavra fala que nós temos a semelhança e vivemos a imagem, somos a imagem e conforme a semelhança do nosso Criador. Se Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nós também somos seres trinos. Nós temos o corpo, a alma e o Espírito. Então vamos tratar sobre esses 3 pontos fundamentais da nossa vida. Primeiro, que nenhum vive sem o outro. Nós somos seres integrais, você é inteiro. Esse negócio de dizer assim: eu estou bem com Deus, mas o meu pé está na farra, eu estou vivendo na prostituição. Você não está nada bem com Deus, você está péssimo. Não, pastor, porque no meu espírito, que espírito é esse, pelo amor de Deus? Porque o espírito é a conexão com Deus. O espírito é uma espécie de GPS e de comunicador que Deus colocou na vida do homem. A única maneira de Deus falar com você, de Deus conversar e se comunicar contigo, é através do teu espírito. Então você tem um espírito que é a tua vida interna, o teu homem interior, que se parece com Deus, se conecta com Deus, ouve a voz de Deus,
e fala com Deus. Está entendendo? O espírito fala com Deus. E a alma? A alma são as nossas emoções, desejos, é o setor onde você planeja, onde você avalia, onde você arrasou, onde você pensa, onde você sente. A alma é o centro das nossas emoções, caracterizada pela mente, caracterizada pelo coração também, e a mesma coisa a alma. Então é como se fosse tudo conectado, sentimento, emoções. Deus não fala com as suas emoções. Meu Deus, como é isso, pastor? Porque as nossas emoções, elas são volúveis. As nossas emoções, elas são falhas. Por exemplo, se a gente estivesse aqui colocando um filme triste, automaticamente você estaria aí, meu Deus, aquele menino morreu. Se a gente estivesse colocando um filme de piada, aí você estaria dando risada, corpo assim, ó. Estivesse colocando um filme de injustiça, você ia sair daqui, que ódio. Não, ódio não, por favor. Ah, que raiva, por que fizeram isso com ele se eu estivesse lá? Emoção move conosco. E Deus não se baseia pelas emoções do homem, pelo contrário, Ele está acima das nossas emoções, Ele controla as nossas emoções. Deus fala com o seu espírito, e o seu espírito fala com a sua alma, e a sua alma expressa para o seu corpo ações, onde nós nos comunicamos com as pessoas aí fora. Pastor, então o negócio é desse jeito? Exatamente assim. Se você não tiver em você um espírito despertado e pronto, exercitado e pronto para ouvir a Deus, você acha que está arrasando e na verdade não está. Está vivendo uma farsa e está vivendo uma vida onde você leva com a barriga, uma vida cansada, uma vida oprimida, uma vida com pensamentos de derrota, com pensamentos de desgraça. Você está prestando atenção? Então, Deus fala com o seu espírito se comunica com a sua alma, e a sua alma expressa essa mensagem através do seu corpo, dos seus sentidos. Qual é o ponto do nosso seminário? Como andar ou como viver, como fluir na plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, vocês vão notar que eu estou estabelecendo aqui o Espírito Santo, falando sobre ele. Nós pregamos sobre isso desde ontem até hoje de manhã. E agora eu estou falando com você sobre o espírito humano, o que a palavra fala sobre o homem interior. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não é o time de futebol Corinthians, eu falei Coríntios. Um diácono para trazer uma água para mim, por favor. Não tem diácono servo, não tem, pelo amor de Deus, alguém traga água para mim, as crianças. 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Pior que não dá para a gente usar essas mensagens, a gente manda gravar, né? Mas fica fazendo brincadeira e estraga, né? Tô brincando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Todos encontraram? Eu sei que quem disse amém está com celular, que é mais rápido. Mas eu vou esperar os tradicionais. Vamos lá então. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Peraí, quem é o nosso homem exterior? A nossa carne, ou melhor, os nossos sentidos, o nosso corpo, aquilo que nós somos aqui. Esse homem que vai caminhando da vida para a morte, porque você vai chegar numa idade que o seu corpo vai começar a diminuir a intensidade, você já não vai ter mais aquele metabolismo, as doenças já vão alcançar de forma mais fácil. Esse homem exterior vai se corrompendo, isso que é carne, isso que é passageiro, isso que é temporal. Mas aí ele continua. Vamos de novo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova diariamente, de dia após dia.
Então preste atenção, porque essa aqui é uma verdade prática para nós. E esse tipo de vida deve ser prático para nós. Como nós estamos falando sobre o Espírito, eu quero que vocês entendam o seguinte, preste atenção. Só quem é nascido em Cristo Jesus tem o seu Espírito vivo. As pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão vivendo, que nunca tiveram encontro com Jesus, que nunca nasceram de novo, o espírito delas está adormecido, está morto, não tem vida, porque a vida vem de Deus, e a vida só pode alcançar o espírito do homem quando o Espírito Santo entra em contato com a vida desse homem. Se o Espírito Santo entrar em contato com você, você vive, o teu espírito se desperta. É por isso que aí você vê pessoas aí fora que matam, que destroem, que arruinam a vida dos outros, que vivem de mal a pior, e parece que essas pessoas não sentem absolutamente nada. Elas vivem assim, elas nem têm remorso, no máximo elas têm remorso, mas elas não têm uma atitude ou uma vida de arrependimento. Por quê? Porque elas não têm conexão com Deus. O espírito delas está morto. Elas não se comunicam com Deus, mas o diabo fala com as emoções delas. O diabo se comunica com as emoções. Então, como elas são levadas pelas emoções e elas não vivem no espírito, elas fazem aquilo que as emoções determinam. Se é um homem, está diante de uma farra, como fala lá no Nordeste, está na gandaia, ele vai cair na prostituição e no adultério. Vai cair na bebedice, vai cair no erro de matar o próximo, de denegrir a imagem do próximo, porque esse homem não tem vida em si, o espírito dele está morto. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, o espírito passa a viver, porque aí Deus desperta você para se comunicar com Ele. Você recebe dentro de você a ressurreição do homem interior que agora tem contato com Deus. Olha que lindo, porque quem é nascido de novo, que teve uma experiência com Jesus, pode pecar, está sujeito a pecar, mas não consegue ficar em paz, não consegue ficar bem. Pode até tentar guardar e esconder, porque o espírito está adormecido ali, não morto, mas está adormecido. Você fez o sacrifício de ir lá embaixo buscar essa água, né? Muito obrigado, Senhor. Esse espírito está adormecido. Desculpa, o espírito do crente está vivo. Ele pode estar dormindo. E aí o crente pratica um pecado, ele comete um deslize, mas ele não fica em paz. Ele entra em desespero. Por quê? Porque o comunicador dele com Deus, onde o Espírito Santo reside e habita, fica falando assim: filho, você não nasceu para isso. Você não é esse pecado. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Alguém se identifica com isso? Você pode pecar. Aliás, você peca, não peca? Sim? Não precisa ter vergonha, gente. Todos nós pecamos. Tem aquela fruta. Eu cheguei na casa de um amigo meu, ele estava falando com a esposa dele, ela fez uma pergunta para ele, e ele falou assim: nós pecamos. Eu estava na sala, nós pecamos, né? E eu ouvi: nós pecamos. Eu estava na sala, eu falei: pô, não vou nem entrar, cara, vou ficar aqui. Marido e esposa falando que nós pecamos. Quem sou eu para falar qualquer coisa? E fiquei ali. Depois eu já fui descobrir que era nós pecamos. Falei: puxa vida, eu achei que eles tinham pecado, estava resolvendo, eu estava intrometido ali no meio. Mas escute, todos nós estamos sujeitos a errar. Só que o nascido de novo, que tem o seu espírito vivo, o homem interior, ressuscitado por Deus, não consegue viver no pecado. Por quê? Porque agora você tem uma conexão com Deus Altíssimo. E Deus é santo, Ele não vive em pecado, Ele não compactua com as trevas. Você está entendendo, meu irmão? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova diariamente, de dia em dia. E isso é que é lindo, porque uma vez que Deus ressuscita ou faz viver o teu espírito, o teu homem interior, o teu espírito humano, automaticamente ele
pede para que você mantenha esse espírito completamente amadurecido dia após dia. A gente vai entender mais isso mais para frente. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, 17. Gálatas 5, 17. Todos encontraram? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra quem? E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E ele está sendo claro, tá? Algumas pessoas acham que está falando aqui do Espírito Santo, que o Espírito Santo está batalhando, lutando contra a carne. O Espírito Santo não precisa lutar contra a carne. Quem precisa lutar contra a carne é você. Ele já é mais que vencedor, porque Cristo já venceu a própria carne na cruz do Calvário. Você está entendendo? Então não fica naquela, o Espírito Santo nesse momento está dentro de mim lutando contra a carne. Se você não lutar, você vai perder essa batalha. É você que tem que lutar. Esse corpo que você está vendo aí, alguns, essa lindeza que Deus te deu, né, que nos olha assim, meu Deus, como é que eu estou terrível. Não te preocupa, vai tudo dar certo no final. Mas olha só, você olha para você, esse corpo que você tem, é o templo do Espírito Santo. E esse templo Deus te deu como um reino, é você que governa esse corpo. É você que toma as decisões desse corpo. É você que decide para onde ir, onde não ir. É você que decide o que tomar, o que não tomar, que hora dormir, que horas não dormir. Isso significa, meu irmão, que o que a palavra está dizendo aqui em Gálatas é que existe uma luta dessa carne que você carrega com você, que é essa influência do maligno. Eu não quero deixar o negócio aqui complicado de se entender, mas preste atenção. Quando a serpente contaminou o homem com o pecado, a carne do homem ficou envenenada, ficou empeçonhada, uma peçonha aqui, ó, veneno terrível, que mata. Essa carne que nós estamos vendo aqui, ela precisa morrer a cada dia. Porque naturalmente, por causa da natureza do mundo, por causa da natureza do pecado, se você não lutar contra ela, ela cresce igual praga, mato ruim que tem na floresta. Alguém tem em casa que tem grama aqui? Você tem alguma praga lá que cresce, começa a crescer? Não. O seu é Jardim do Éden. Aranha. Uma aranha. Obrigado pela água que você trouxe, não ouviu a mensagem, desconectou. Depois você assiste esse vídeo aí. Eu estou falando de praga, de plantas, de grama, de ervas daninhas, terríveis. Tem nome de gente que é daninha, então cuidado com falar ervas daninhas. O nome da minha prima é Aninha. Ervas gramas que vão crescendo e vão dominando o ambiente. Essa carne aqui cresce desse jeito, ela se prolifera, ela vai cada dia se tornando mais expert em pecar. Cada dia a sua carne aprende uma desgraçazinha a mais para derrubar você e destruir você. Aí você começa a abrir os teus sentidos e dar vazão para ela, ela vai criando raiz na tua mente, pensamentos impuros, sujeira, julgamento, mentira. Vai entrando no teu coração sentimento de rejeição, destruição, e a gente começa a achar que está todo mundo contra nós. Qualquer palavra que fala, meu Deus, é contra mim. Não é assim, gente. Facebook hoje é uma arma que o pessoal usa mesmo para atacar um ao outro. E ataca ainda profeticamente. Eis que estava orando e o Senhor me revelou e coloca aquela palavra maravilhosa, mas já está na cabeça vendo aquele infeliz do irmão ali, está destruindo a vida dele. Sentimentos que vão crescendo no coração.
Por quê? Porque a carne vai sempre te levar à morte. A carne vai sempre conduzir você ao pecado. Mas a palavra está dizendo que não existe conexão dela com o Espírito. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. A minha pergunta para você hoje é: como anda o teu homem interior? Como é que está esse Espírito aí dentro? Como é que ele está vivendo? Está vivendo de quê? Está se alimentando de quê? Como que ele está se movendo? O que é que ele está ouvindo? Onde ele está conectado? Ou ele está completamente adormecido? Porque se teu espírito estiver adormecido, a sua carne está prevalecendo sobre você, sobre os seus membros, e ela está te conduzindo à escravidão e à morte. Eu quero te perguntar: como anda o seu homem interior? Porque você não é só essa capa que eu estou vendo. Não ria, porque eu não estou rindo. Não é sério agora. Você não é só essa capa maravilhosa que eu estou vendo. Você tem uma alma que sente. Mas você é mais do que isso. Você tem um espírito. E esse espírito precisa estar despertado. Precisa ser alimentado. Você consegue abrir mais uma referência comigo? Colossenses capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 10. A minha cunhada encontra rapidinho. Era da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tinha aquela brincadeira, espada para o ar. Ela era a primeira que encontrava na escola dominical. Isso mesmo, quer que eu leia? Uhum. Ficai de pé e leis. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pode ler de novo? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está trazendo aqui mais uma verdade. O não mintais a gente já sabe, eu não vou pegar nisso aí. Já falamos muito sobre mentira. Mas nós vamos falar aqui sobre algo valioso que ele diz. Pois você já se despiu do velho homem. Você não vive pela carne, você vive pelo Espírito. Se você é nascido do Espírito, você é guiado pelo Espírito. Se você vive na carne, então você está sendo conduzido pela carne, pelo diabo. E Paulo está trazendo uma verdade profunda para nós nessa noite, dizendo: meu irmão, você aceitou Jesus, você está ouvindo essa palavra, você tem o seu espírito vivo dentro de você, se comunicando com Deus. Portanto, você deve se despir do velho homem com os seus feitos, com as suas obras. Em outras palavras, alimentar o espírito quer dizer matar a carne e fazer com que a carne não predomine sobre você, ditando o que você deve ou não deve fazer. Por exemplo, alguém aqui já jejuou? Jejuou mesmo, de verdade. 3 dias, 4 dias, 5 dias? Tá. Até mais, tá? Ô, igreja maravilhosa! Pois semana que vem eu quero ver. Vamos falar sobre esse ponto jejum. Quando você jejua, você se sente mais perto de Deus? Tá, se você disse que não, provavelmente você estava jejuando para Baal. Desculpa. Desculpa, tô brincando. Mas você estava ou fazendo dieta, ou você não estava conectado no negócio. Ou você estava fazendo por uma obrigação. Pode ser essa, então. Rapaz, isso não é um seminário, isso aqui é uma sala de aula. Isso aqui é uma sala de aula. Onde os alunos estão falando. Ou para querer algo. Ou para querer algo. Interesse. Você jejua para buscar a Deus, para buscar a santidade. Automaticamente, no primeiro dia, você se sente assim: meu Deus, não vou aguentar. Aí tua esposa chegou a você assim:
Vai dar tudo certo. Quanto tempo mesmo você começou o jejum? Faz 3 horas. Não estou aguentando. Chega no final do dia, você está assim, Senhor, se o Senhor não segurar na minha mão, eu vou apostatar do jejum, eu vou olhar para trás, eu não vou mais conseguir. Mas aí você entra no segundo dia, você já vem mais fortalecido. E até o terceiro dia é crucial para que você estabeleça um ritmo de padrão dominante sobre o teu corpo. No terceiro dia em diante, o teu corpo já começa a dizer assim, cara, não dá para lutar porque o cara é persistente. Então, fome, te adapta aí, vai comendo a gordura dele, vai comendo os músculos dele. Porque não vai entrar nada por essa boquinha que Deus deu. Vai ficar desse jeito mesmo. É ou não é? Você vai se sentindo mais fortalecido, você fala assim, não é tão difícil assim, dá para aguentar mais um pouquinho. Você pode estar com fome, você pode estar debilitado, mas a tua carne está sendo consumida, às vezes até literalmente, mas ela, pelo teu próprio corpo, ela está sendo consumida, ela está perdendo a força. Aí é o momento onde o teu espírito está vivendo bem e ele está mais conectado com Deus. A sensibilidade. Quando a palavra fala sobre o jejum, ela fala justamente sobre isso. O jejum amordaça a sua carne. O jejum destrói a sua carne, mata a sua carne. E se o Espírito está vivo, quem prevalece é o governo do Espírito Santo sobre a sua vida. Não estou falando que você então vai ter que viver fazendo jejum toda semana de 3 dias. A não ser que Deus te peça. Eu conheço um homem que ele faz jejum um dia sim, um dia não, inteiro, sem nada e sem água. E a esposa dele, por causa dele, o nome dele é David Hogan, e ele tem o ministério de ressuscitar mortos, tá? No México. Só para você ver o naipe do cara. Não é nada demais. Ressuscita um mortozinho aqui. Eu traduzi para ele uma vez, meu Deus, realmente o homem tem uma vida com Deus. Jejum um dia sim, um dia não, e a esposa dele 2 dias sim e 1 dia não. Que ela falou, precisa ajudar o meu esposo, senão ele morre. Senão ele fica fraco mesmo, ele prega por aí, é muito atacado. Mas resumindo, o teu espírito vai ficando forte. Aí eu quero te fazer mais uma pergunta. O que você tem feito para matar a tua carne? Churrascaria não vale. Porque mata outro tipo de carne, mas a sua floresce. O que você tem feito para matar a sua carne? Pastor, eu chego no trabalho, pego a minha caixinha do nada. Estou brincando. O que você tem feito para matar a sua carne? Você não precisa responder. Na hora que não é para responder, você responde. Na hora que é para responder, você fica calado. Meus irmãos, se a gente não tomar uma atitude prática para matar a nossa carne, ela vem sutilmente e ela começa a dominar a sua mente. E o seu homem exterior fica mais forte do que seu homem interior. E a sua carne não vai te conduzir em nenhum momento a fazer a vontade de Deus. Ela só vai te conduzir a fazer a vontade do diabo. E tem gente que está tão habituado ao governo de Satanás sobre a sua vida, que seu espírito está assim, calado lá dentro. Não age, não vive, não faz absolutamente nada. Está dormindo. Porque você já colocou terra. Mari, não pode estar filmando, Mari. Porque você já colocou... Tudo bem, querido. Eu vou perdoar você. Porque você já colocou o diabo como governo sobre a sua vida. Você está entendendo? Pode deixar ela chorar, mas olha aqui para mim. Você coloca o governo do diabo sobre você. Você deixa o diabo conduzir as suas emoções, os seus sentimentos. Daqui a pouco, o teu espírito não tem vida alguma. E você está tão regido pela carne, mas tão regido pela carne, que você nem sente mais o peso do arrependimento. Você sente remorso. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Alguém que rouba a primeira vez. Essa pessoa roubou a primeira vez. Ela vai chegar em casa, cara, eu não devia ter feito aquilo. Eu sou uma pessoa de boa índole, mas não deveria ter feito aquilo. Aí ela volta a roubar de novo.
Ela vai se acostumando. Depois ela rouba de novo. Depois você fala sobre roubo, ele fala, roubo por quê? Isso não é roubo. O governo é que rouba de mim. Eu estou só buscando a restituição. A palavra, tem uns que usam até a palavra. A palavra diz, Senhor, restitui-me. Você fica tão cego que você usa a própria palavra para dar base ao estilo de vida libertino. Os irmãos estão entendendo? E esse é um perigo terrível. Porque muitos de nós, em alguma área das nossas vidas, podemos estar deixando o diabo reinar. Podemos estar deixando o diabo estar governando. Que áreas? Finanças? As emoções? Ou você está eufórico, ou você está suicida. Não existe equilíbrio, não existe controle. O Espírito Santo, ele gera em nós esse controle. Ou você é aquela pessoa que gasta extremamente o que não tem, ou você não gasta nada porque tem medo do dia de amanhã, então não desfruta. O Espírito Santo traz equilíbrio em nossas vidas. Qual é a área da sua vida que o diabo tem governado para trazer um desequilíbrio e automaticamente tomar a sua mente, trazendo sobre você uma mente cauterizada? Talvez alguns sejam na área sexual, talvez outros sejam na área ministerial, desvios ministeriais, na sua conduta, no seu caráter, na sua palavra. De alguma forma, nós precisamos avivar o nosso espírito, alimentar o nosso espírito, para que a carne não venha predominar sobre nós. Vou ligar um pouquinho aqui que eu estou vendo a gente se abanando. Para que a carne não venha predominar sobre nós. Então quem milita contra a carne é o Espírito, mas não é o Espírito Santo de Deus, é o seu Espírito. Ficou claro aí? Vamos descer mais aqui. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios capítulo 3, versículo 16. Espada para o ar, Nelei. Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios capítulo 3, versículo 16. Alguém que abriu e puder ler em voz alta e audível. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha só. Primeiro nós vimos aqui que existe carne e existe espírito, e que a carne tem vida em si própria, e ela é comandada pelo diabo, pelo maligno. E nós vemos também que nós temos um espírito, que é o homem interior, e que ele é comandado pelas coisas de Deus, quando nós damos liberdade a Deus para agir em nós. Então o espírito vai militar contra a carne contra o espírito. A carne vai pedir para você se separar de Deus. Como que a gente se separa de Deus? Pecando em quê? Fala alguns pecados aí então. Como é que a gente se separa de Deus? Fala, querida. Quando a gente tem o quê? Quando a gente desobedece a mãe. As crianças estão ligadas, hein? As criancinhas falando com os adultos aqui, ó. Se tiver algum adulto desobedecendo a mãe, te liga. Quando a gente desobedece a mãe, é uma maneira de você deixar a carne dominar sobre você. O que mais? Prática da mentira. Quando você vive na prática da mentira constantemente, uma mentira atrás da outra, você está sendo influenciado pelo maligno na sua vida. Agora, como que a gente pode fortalecer o espírito? Acabamos de ler aqui em Efésios 3,16. Lê de novo, você está com ele aberto aí, Tanaca? Pode ler, por favor, de novo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Robustecidos, capacitados, edificados, ou corroborados. Qualquer uma dessas palavras vai se encaixar bem. Então ele fala assim, ó.
para que segundo as riquezas da sua glória, tem a ver com a glória de Deus e não a nossa, Ele vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito. Agora ele está falando do Espírito de Deus. Então ele está dizendo, a maneira de você alimentar o seu Espírito é você estando cheio do Espírito de Deus. O Espírito Santo está em você? Você tem certeza disso? Alguns querem pedir até ajuda dos universitários. Não precisa, eu quero garantir para você. Recebeu Jesus, se arrependeu dos seus pecados, recebeu a salvação e recebeu o Espírito Santo, é nova criatura, ponto final. Não precisa fazer mais nada. Não, pastor, para ser salvo, vou fazer alguma coisa. Você é salvo quando você se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus, o Espírito Santo vem e te salva através da obra da graça, da obra da cruz. Então esse Espírito que já está em você, é Ele quem edifica o seu espírito humano, melhor, o seu homem interior. Se você quer andar fluindo na plenitude do Espírito Santo, você precisa dar lugar a Ele para reger o teu homem interior. E esse é um ponto que para muitos é difícil. Eu vou ler para você em Marcos capítulo 14, versículo 38. O que Jesus estava dizendo com eles, para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está sempre pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo: se vocês se apoiarem no Espírito, Ele vai estar sempre pronto a fazer a vontade de Deus, mas a carne é fraca e vai levar vocês à queda. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, em outras palavras, e isso vem ser concretizado depois com a descida do Espírito Santo sobre eles, é que hoje o Espírito Santo que está em nós precisa ter controle sobre as nossas vidas. A gente lê em Gálatas, quando a gente fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito não é o fruto do Espírito Santo. É o fruto que o Espírito Santo gera em seu espírito. A ação dele faz esses frutos gerarem amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio em você. Você passa a ser um multiplicador da vida de Deus que se manifesta em seu espírito. Não, já vai resolver, só eu que estou aqui movendo o agudo, mas não baixa a mão. Se tirar o agudo, tu me cansa. Oi? É a caixa atrás? Preste atenção. Jesus está falando para os discípulos sobre o homem interior e dizendo que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Como que a gente pode fortalecer o nosso espírito? Paulo fala em Romanos, se não me engano, capítulo 8 mesmo, ele fala o seguinte, porque, deixa eu ver se é capítulo 8, deixa eu entrar aqui, 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir ou como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A maneira como nós podemos fortalecer o nosso espírito, uma das maneiras, é através de manter uma vida de comunhão diária. Eu já falei como líder, não, isso aí é a sintonia mesmo, deve estar passando alguma coisa, algum canal extra por aqui e fica assim. Oi? Eu já falei como líder, e esse líder falou para mim o seguinte, eu falei assim, eu estou precisando de um tempo para parar durante o dia, só para eu ler um pouquinho mais a Bíblia e mergulhar em oração. E essa pessoa falou para mim assim, para quê? Eu falei, porque eu preciso me fortalecer. Não, então você não entende o que a palavra fala. Como assim? Porque eu não preciso estar lendo a Bíblia direto e orando direto para estar fortalecido.
Tudo que eu faço é uma expressão de oração, de adoração e de vida com Deus. Então isso que você está falando está errado. Eu tive que falar assim, olha, eu entendo de outra forma. Ainda assim eu te peço, eu preciso de um tempo, então me libera aí um pouquinho para fazer isso. E terminou que eu tive que ser liberado. Não existe essa conversa fiada, e eu vou declarar nessa noite aqui. Crente que não anda com a palavra vive na carne. Crente que só quer viver de oba-oba e de evento em evento, de programa em programa, vive na carne. Nós temos que alimentar o nosso espírito, lemos no início, dia após dia. Eu não sei se você está entendendo, mas com Deus, ou você é intenso, ou você vai falhar. Você precisa ser intenso com Ele. Para o mundo, a gente faz um monte de coisa, ou fazia um monte de coisa. Vai para o forró. Quem gostava no passado de ir para o forró? Quem falou eu? Quem? Eu não vou acusar ninguém, que eu não sou acusador. Mas eu estou trazendo agora a convicção. Você acusa, lembra? Oi? Não acusa, só lembra. Não acuso, só lembro, né? Quem gostava de ir no forró? Peraí, gente, se você gostava de ir no forró, ou se você gostava de beber, você não passava 3 meses, 2 meses, ou assim, acho que eu vou. Você fazia um esforço, você estava lá. Porque para você era prazeroso estar dançando, se esfregando, estar na gandaia, estar fazendo um monte de palhaçada ali. Era maravilhoso. Tá certo que temos forró. Acho que tudo que é forró é mais ou menos assim, né? Eu não sei. Deus é mais, hein? Ô, pastor, Muito foco, pastor. Muda o foco, então. Vamos. Então recebe aí, Sérgio, os cumprimentos do varão. Mas tudo no mundo que o diabo pedia para alimentar a carne. Carnaval. Ô, carnaval. Quem dançava carnaval aqui? Eu. Oxê. Levanta a mão. Frevo. Mas dançava mesmo. Frevo. Sabe dançar frevo? Não sabe mais, mas sabia. Sabe dançar igual o boneco de Olinda? Nossa, igualzinho!